Para escrevermos um número em notação científica, pegando como exemplo inicialmente um número muito grande, nós vamos utilizar o peso da Terra em quilogramas, que corresponde a 5.972 sextilhões, ou seja, 5.972 e uma sequência de 21 zeros. Concordam comigo que esse é um número muito grande, né, turma? Então, o que nós faremos? Pegaremos aqui a notação científica e o conceito que está por trás da notação científica. É uma notação na qual o n, que é o termo ali, o dígito, né, termo inicial, ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Pessoal, 10 pode ser? Não, porque não tem o igual, ou seja, 9,999 pode ainda, mas o 10 não. Já o n, que está de azul ali no alto, o expoente da potência de base 10, ele tem que pertencer aos inteiros. O que significa? Que ele pode ser de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 até o infinito, ou negativo. Tanto faz. Não tem que ser só positivo, não. Pegando esse número e colocando a vírgula após o final dele, para quê? Para vocês terem uma dimensão de aonde a casa decimal termina. Termina não, né? Onde a gente muda ali de casa decimal, de classe. Então vamos fazer o seguinte, vamos contar quantas casas decimais essa vírgula aí deslocaria para a esquerda até ela chegar depois do 5. Por que ela tinha que chegar até depois do 5, pessoal? Porque ela ficando logo após o 5, reparem, concordam comigo que atenderia a nossa primeira exigência de o n ficar entre 1 e o 10? Ou seja, ele seria um número ali que seria maior, né, ou igual a 1 e seria menor que 10. Isso já resolveria nosso problema. E aí vem o porquê nós contamos as casas decimais. Então nós contamos aqui que tem além dos 21, né, dos 21 zeros, ele também tem ali o 9 e o 7 e 2, o que resulta em 24 casas decimais para a esquerda. Então, quando você conta 24 casas decimais para a esquerda, você já sabe que o seu expoente será 10 elevado a 24. Assim, nós convertemos um número muito grande. E por que 24? Porque, pessoal, 5,972 vezes 1 setilhão é o que vai resultar naquele número lá em cima. Então, ao invés de nós escrevermos 1 setilhão novamente, nós escrevemos ele em potência de base 10. Então, se eu fizer 10 vezes 10 vezes 10, ou seja, 24 vezes, chegaremos nesse valor aqui, ok? Escrever números em notação científica, no caso de números muito pequenos, eu vou pegar como exemplo a massa do átomo de hidrogênio, que corresponde a 1,66 septimilionésimos. Ou seja, depois da vírgula, tem 23 zeros, mais o 1, o 6 e o 6. Um número bem pequeno. Então, pessoal, reforçando o conceito de notação científica que nos diz que o primeiro termo ali, ele tem que ser igual, maior que 1 e menor que 10. Lembre-se muito disso. Isso é mais importante, isso às vezes responde mais perguntas do que vocês imaginam. E o nosso expoente, n, ele tem que pertencer aos inteiros. Todo número que pertence ao conjunto dos números inteiros pode estar ali nesse expoente, beleza? Aqui embaixo eu faço a mesma coisa que eu fiz com os números muito grandes. Eu peguei uma vírgula e coloquei ali exatamente no local aonde uma vírgula não, eu coloquei o espaço exatamente aonde queremos que a vírgula pare. Por que nós queremos que a vírgula pare depois do 1,66? Lembra da nossa primeira condição. O número tem que ser maior, o número n tem que ser, o primeiro termo tem que ser maior ou igual a 1 ou menor que 10. No caso de 1,66, ela já atende a nossa condição, porque 1,66 ele pertence a esse intervalo. Posteriormente, nós contamos quantas casas decimais essa vírgula andou para a direita. Essa vírgula andou 24 casas decimais para a direita. Então, toda vez que a vírgula, teoricamente falando, né, supostamente falando, andar 24 casas decimais para a direita, nós teremos aí
um expoente negativo. A diferença é que quando o número é muito grande, o expoente é positivo, quando o número é muito pequeno, o expoente é negativo. Simples assim, turma. Para aqueles que ficarem mais curiosos e entender o porquê, assim como eu expliquei nos números muito grandes, é o seguinte: quando você colocou 1,66, que você andou a vírgula, né, para a direita, você tem que lembrar que este valor ele é multiplicado por 1/septilionésimo, e é o que nós fazemos com números muito grandes também. Então, a multiplicação, esse produto de 1,66 com esse número decimal, ele resulta nesse primeiro número aqui em cima, o que nós estávamos trabalhando. Só que o que acontece? Existem algumas propriedades, né, que nos deixam trabalhar com potência, como, por exemplo, esse número decimal eu posso escrever em fração. Então, escrevendo ele em fração, ele significa 1 sobre 1 setilhão, que é o nosso famoso setilhão que possui 24 zeros. Se ele possui 24 zeros, eu posso escrever ele ainda de uma forma melhor, 1 sobre 10 elevado a 24. E aí tem uma propriedade da potência que nos diz o seguinte: sempre que tiver 1 sobre uma potência na base 10, ou uma potência qualquer, não precisa ser só na base 10, mas como estamos falando de notação científica, eu posso fazer o que, pessoal? Inverter. Então, o inverso de 1 sobre 10 elevado a 24 é 10 elevado a menos 24. Se eu quisesse inverter, pegar 10 elevado a menos 24 e escrever dessa forma, eu também podia.